tarde, diretamente do Vales, meus queridos. Não sei se vocês conseguem enxergar ali as montanhas do Vales, mas estamos no Vales hoje. Infelizmente não dá para estar lá fora, porque está muito frio, mas vamos começar mais uma live e espero que vocês participem bastante, entrem e vamos ver o que vai acontecer. Tudo numa live é um pouco uma surpresa, porque a gente não sabe realmente o que quando, como e assim, e funciona, né, assim, tão automático, tão prazeroso, tão gostoso. Então, assim, vamos ver como vai ser, como vai funcionar. Espera aí. Gente, é muito bom, né? E agora muita coisa acontecendo, né? Assim, e eu tenho assim para vocês uma certeza que vai ser muito gostoso, muito prazeroso. E eu vou começar, né? Vamos ver. Cadê o Dr. Carlito que vai entrar agora? Eu vou chamar já. Dr. Carlito não está ainda, vamos chamar ele já. Chuchu já está aí também. A minha querida Karina já está aí também. Ele tem que me fazer o pedido. Onde está meu convidado? Ele não está fazendo o pedido. Vamos ver aqui. Oi, Júlia! Ai, Júlia, que delícia, que delícia, que delícia! Alô! Júlia, eu queria muito quando a gente estiver no Brasil, a gente poder conhecer você e conhecer essa criança tão linda que você é. E principalmente assim, participar da tua evolução. A gente quer muito, muito, muito isso, tá bom? Então vamos ver agora. Ah, ok. Agora eu tô esperando. Ele me pediu para entrar. Pronto. Carlito me pediu para entrar, mas acho que ele não entrou. Ah, cadê ele? Vamos lá. Aceitar. Já aceitei. Ei, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Já temos algumas pessoas nos seguindo aqui. É gente de Portugal, é gente de Lisboa, é gente de São Paulo. Um pessoal bem bacana que está aqui. Primeiro vou fazer uma merchandising aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Annelise Falcato, sou psicopedagoga, psicomotricista, mais que eu sou um monte de psico alguma coisa. Sou especialista em autismo e tenho um prazer enorme sempre em trabalhar nessa área. E fizemos uma sociedade, o Dr. Carlito, que vai falar um pouquinho dele, quem é ele e tudo. Por favor. Boa tarde. Eu sou o Dr. Carlito Magalhães, vivo em Portugal, em Lisboa, e iniciamos uma parceria aqui com a doutora Annelise e a minha formação é em psicologia, psicologia clínica e mestrado em neuropsicologia. Então, eu sou psicólogo e neuropsicólogo. Estamos aqui hoje para falar muita coisa interessante, muita coisa legal. Quem não segue, já passa a seguir, por favor, e a Annelise vai explicar algumas coisas aí no início da live. A primeira coisa que eu vou explicar, gente, é que a gente, para quem não sabe, né, a gente está fazendo agora, né, a nossa clínica Sunflower e assim, e vai ter algumas coisas lá na clínica que talvez seja de interesse de todo mundo para comprar. Então, uma dessas coisas é esse apoiador de lápis, principalmente para criança que tem problema de distonia ou problema de que
ela segura muito forte, né? Então, isso aqui, na verdade, é um brinquedo de criança, tá? É de um designer suíço, e é o Moluc, que faz essas bolinhas, e quem tiver interesse pode pedir, ou para mim, para o Dr. Carlito, manda uma mensagem e a gente tem. O valor dele não é muito caro, eu não sei agora assim de cabeça, mas é um valor acessível a todo mundo, e principalmente o bom é que isso dá para fazer muita terapia, não só no fato, na hora de você precisar escrever, que você enfia o lápis e consegue melhor manusear, como também com crianças e adultos que têm o problema, né, de distonia, que não conseguem muito apertar, então pode fazer isso. Gente, meu óculos está refletindo, eu já troquei a lâmpada, mas ele continua refletindo, então se refletir muito, por favor, me avisem para eu poder virar a lâmpada de outra forma. Então, isso aqui, olha, para psicomotricidade é muito útil. Muito bem. E tem o meu merchan, aqui só cheio dos merchans. Para quem não sabe, eu fiz um livrinho sobre um Maurício Manuel. O Dr. Carlito fez a análise dele psicológica, ficou muito boa, tenho que falar, muito obrigada também. E principalmente aqui atrás tem várias atividades de psicomotricidade. Então, quem tiver interesse, entre em contato. E acabou o merchan e vamos começar. Pronto. Doutor Carlito, nosso tema de hoje é? O autoconhecimento, né? No sentido de autoconhecimento, descobrindo o que é realmente importante. E para dar início ao assunto, eu diria que é uma live de reflexão, né? Alguns dias nós vamos falar de patologias específicas, depressão, TDAH, ansiedade. Outros dias nós vamos falar de autoconhecimento como hoje, que é mais para reflexão. E esse é o assunto de hoje. Então já vamos começar aí com a pergunta, né? O que é o autoconhecimento? Se tivéssemos aqui algum convidado, eu ia perguntar aqui, você se conhece de verdade? Você sabe quais são suas metas, seus objetivos? Você tem um caminho traçado a seguir na sua vida ou você está à deriva? Porque quem não tem caminho traçado, qualquer caminho serve, não é? E como é que está o seu caminho hoje em dia? Quais são suas metas, seus objetivos? Começa por aí. Depois nós vamos falar de valores e crenças, padrões de comportamento e pensamento, entre outros assuntos. Mas, até perguntar aqui à doutora Annelise. Doutora Annelise, como é que anda aí o seu autoconhecimento? O que você traz para a live da psicomotricidade no autoconhecimento do paciente? São duas perguntas, da doutora e do trabalho da doutora. O que a doutora tem a acrescentar aqui de informação? Nossa, primeiro, eu mesma, então, seria, né? Então, eu mesma, eu não sei se vocês... eu gosto muito da solitude, não é de você estar solitário, não é isso? Solitude, você estar consigo mesma. Então, eu até escolhi vir para cá hoje, porque eu acho que esse tema passa perfeito com isso. Então, se você vê aqui atrás, eu estou nas montanhas, né? Eu estou nos Alpes hoje, aqui na Suíça, e para mim, principalmente assim, quando eu venho para cá, eu consigo me estar mais perto de Deus, né? Começa por aí. E eu acho que eu fico mais eu e eu. Então, sou eu e a montanha, não tem mais nada. Então, é tão bom isso, sabe? Quando você se encontra. E eu acho que eu estou me encontrando a cada dia. Estou encontrada e estou me encontrando. E principalmente assim, o que eu gosto mesmo, para mim, é a segurança de ter um plano. Então, uma das coisas que todo mundo sabe, né? Uns meses atrás eu comecei a correr e eu acho muito bom isso, porque quando você corre, você tem o começo, o meio da corrida e o fim, que é chegar no seu objetivo. Então, para mim, uma coisa que me dá autoconhecimento é saber até onde, o que eu quero, o que eu quero. Isso para mim é muito importante. Na psicomotricidade, eu acho que assim, como eu trabalho com crianças, eu não trabalho com adulto, crianças que eu digo até os 18 anos, 20 anos também tive 2 ou 3 alunos que tinham 20 anos,
o mais importante do autoconhecimento na psicomotricidade é você ter a consciência do seu corpo, ter a consciência de que você é um ser único e de que você é importante do jeito que você é. Para as pessoas que te dão valor, você vai ser importante do jeito que você é. Independente se você é gordo, magro, baixo, alto. E principalmente assim, em adolescentes a gente vê muito isso na psicomotricidade, porque a psicomotricidade trata também um pouco do lado de competência social. E essa competência social muitas vezes acaba influenciando no dia a dia desses adolescentes. E aí eu acho que de competência social para o autoconhecimento, eu acho que eu passo a palavra para o senhor, que pode falar mais sobre o lado talvez psicológico dos dois e fazer um paralelo. Sim. Em clínica, o que eu consigo observar em clínica dos pacientes que buscam auxílio psicológico, já começa do começo, vou explicar. Ter o autoconhecimento, ter a capacidade de analisar e ver que a pessoa, o ser humano, precisa de auxílio, por exemplo, psicológico, já é parte do autoconhecimento. Porque, doutora Annelise, eu não sei se você repara isso na Suíça, mas em alguns países eu pude reparar, não vou citar aqui os países para não... eu pude reparar que as pessoas acham hoje que terapia é trabalhar de segunda a sexta num trabalho que não gosta, muitas vezes, né? Todo mundo não, atenção, algumas pessoas, a maioria, né, eu diria. É a corrida dos ratos. Eu trabalho de segunda a sexta para conseguir um valor X ou Y, sábado e domingo, principalmente no sábado, sair, ficar alcoolizado, né, tomar uma grande quantidade de álcool ou drogas, e ali, atenção que álcool também é droga, para quem não sabia, fique sabendo, né? Álcool é a droga socializada. Essas pessoas têm que tomar consciência. Exatamente. Então, as pessoas vão lá, no termo senso comum das ruas, enche a cara para esquecer os problemas. Ninguém esquece. Eu digo por isso as aspas. Não há como esquecer. Vai estar sempre ali. Sempre vai haver a raiz da questão, o X da questão. E depois, na segunda-feira, volta todo o processo. Segunda a sexta trabalha, sábado e domingo vai consumir drogas e esquecer do que aconteceu. Esquecer temporariamente do que aconteceu. E daí já parte o autoconhecimento. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer trabalhos com os grupos, alguns grupos de alcoólicos anônimos no Brasil. O termo no Brasil é alcoólicos anônimos. Aqui em Portugal tem outro termo. Mas qual foi o passo mais importante de cada um deles que ali estava, né? Deles ou delas, das pessoas que ali estavam? Perceber, compreender, internalizar de que precisavam sim de ajuda e buscarem ajuda. Então, o autoconhecimento já começa por aí, né? Do início, como eu estava falando. O primeiro passo é você saber quem é você, saber o que você quer. Se tiver, por qualquer motivo, entrado em caminhos aí obscuros do álcool, da droga, que é a mesma coisa, saber que se você quer continuar ou não, e se quiser sair, como sair. Então, esse é um exemplo do autoconhecimento. Depois, segundo exemplo, pessoas que têm problemas físicos, aí entra um pouco na psicomotricidade. Pouco não, completamente. Pessoas que têm problemas físicos, obesidade, preguiça, é um problema também. Não vontade de fazer exercícios, por exemplo. Ou, enfim, não sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Falar, não, eu faço no dia que eu quiser, eu vou fazer uma caminhada no dia que eu quiser, eu vou numa academia no dia que eu quiser, eu sei, eu consigo, eu vou. E não vai.
Então, eu pergunto, doutora, você acha que essa pessoa, ela se autoconhece, você acha que ela tem autocontrole nela Uhum, mesmo para dizer, não, eu uhum, vou, eu faço quando eu quiser? Ou é uhum, a mesma coisa do alcoólatra? Ela teria que dar o primeiro passo e dizer para ela mesma, não, eu sei que eu preciso sair dessa situação, seja ela qual uhum, for. Porque o exercício físico, por exemplo, é bom até para depressão, para tudo. uhum, uhum. E ou você acha que essa pessoa, o que falta para ela é se autoconhecer, ter o foco e a meta na vida dela. E Uhum, isso na psicomotricidade, quando as pessoas precisam de auxílio uhum, psicomotor. O que, é que a uhum, doutora consegue uhum. adicionar essa informação? Então, é exatamente isso, o foco, né? Então, a psicomotricidade faz com que a criança, né? No caso, eu estou falando criança, mas o adulto, até mesmo a gerontopsicomotricidade, né? Que é da minha amiga Alexandra, que está aqui seguindo a gente, ela consegue fazer com que tenha um foco. E esse foco, que nada mais é do que o objetivo de cada um. Eu acho que o autoconhecimento, quando você se conhece, você sabe aonde você quer chegar, é muito, mas é muito, olha, tá de 10 a 0, é muito mais fácil você vencer. Porque barreiras vão existir barreiras. É normal, pertence à vida, pertence, sabe? É normal. Agora, se você sabe aonde você quer chegar, qual é a sua posição, você vai conseguir determinar. E você determinando isso, é muito mais fácil para fazer com que você acerte o seu objetivo e também consiga vencer essa barreira e se autoconhecer. É, eu não sei a frase agora mais, porque com essa história de falar alemão, gente, eu esqueço a frase em português. Mas é assim, se você se conhece, você sabe onde você pode chegar. O autoconhecimento faz com que você alcance os seus objetivos muito mais rápidos. E na psicomotricidade, por exemplo, uma atividade de massinha, é boba, sabe? A criança está lá fazendo isso. A gente pensa, para essa mãozinha dessa criança trabalhar a massinha, ela teve que passar por um estímulo cerebral, foi para a mão, essa mão foi trabalhada e a criança chegou no objetivo de fazer a bolinha, por exemplo. Então, o que, que acontece? Só esse fato de passar cabeça, mão, bolinha é o resultado. O resultado é o quê? A criança chegou aonde ela queria, no objetivo que era a criança. Exatamente, Velise. A Velise está seguindo a gente aqui. Exatamente. Velise é professora, gente, de História e Geografia, uma professora super competente de São Paulo, e ela está falando, conhece-te a ti mesmo, de Sócrates. Muito obrigada, Ivelise, me iluminou agora. Exatamente, exatamente. Eu não sei, Uhum. doutor Calixto, o senhor consegue ler as perguntas? Consigo, Ah, então consigo. tá Quem bom. quiser fazer Pronto. perguntas, faça. Eu estou vendo aí, Belize aí. Isso. Isso. Tô bem-vindo aí, Exatamente. Belize. E as demais pessoas participem também. A gente pode responder as perguntas. Exatamente. Temos um Oi. tempo, né, É. médio de live, mas dentro desse tempo, se for possível, Uhum. vamos responder as perguntas, claro. Uhum. Então, e eu nem fui tão profundo na reflexão, atenção, comecei do começo, mas Uhum. eu vou evoluir. Em Uhum. algum momento aqui eu vou falar até de casamento, como andam os casamentos hoje em dia. Uhum. Duas pessoas morando juntas que Uhum. simplesmente não conhecem a si próprios e muito menos ao companheiro ou Uhum. companheira. Mas Uhum. calma que a gente vai chegar lá, aos Uhum. poucos, né? Então, falando aqui ainda da parte do autoconhecimento para tomar decisões, por exemplo, de atividades físicas, e clarificando, como eu falei na outra live, a psicologia não é determinista, não existe certo e errado. Atenção, quem estiver ouvindo. A psicologia trata o que você traz como demanda. Então, se você está numa posição, numa situação que não lhe causa dor ou desconforto, tudo bem. Não é o psicólogo que vai dizer, ah, faz isso, faz aquilo outro. Não, de jeito nenhum. Você tem que ter o desejo, emanar o desejo,
e buscar auxílio, e em psicoterapia nós vamos juntos atingir as metas e objetivos que você estipular para sua vida. Só para esclarecer, porque as pessoas acabam achando, tá, então se eu estou com preguiça, eu estou errado. Ah, se eu estou bebendo álcool, eu estou errado. Ah, se eu estou acima do peso que a medicina julga que seja o peso ideal para mim, eu estou errado. Não, ninguém está errado. Mas se você sentir vontade de mudar isso na sua vida, aí sim você pode começar a lutar para passar as barreiras que a doutora citou para atingir sua meta ou seu objetivo, tá bem? Só esclarecendo que não existe forma correta de ser aqui. Eu sempre falo isso para as crianças, os pais procuram auxílio psicológico, falar, eu quero que o meu filho seja mais normal. Aí a primeira pergunta que o psicólogo faz é, o que é normal para o senhor ou para a senhora? O que é a normalidade? Né? Então, porque todo mundo, cada pessoa é um mundo, todo mundo tem o seu jeito de funcionar e de operar. Então, fique claro aqui que os comentários são para pessoas que tomaram decisão de mudar. Se tomou decisão, tudo bem. Se não tomou, não é o psicólogo que vai fazer você tomar. Tá bem? Ah, tem uma pergunta aqui embaixo. Tá lendo aí? Estou Você vendo. consegue ler? O Granado 3795 perguntou, doutor Carlito, como distinguir ou como distingue a preguiça de desmotivação? Ah, Qualquer um dos dois e todos os dois precisam ser passados por um processo de anamnese. A gente falou pouco sobre isso na última live, doutora Nelly, mas é muito importante o processo de anamnese. Anamnese é o processo de coleta de informações, entrevista mesmo, com o paciente, para que seja analisado todos os aspectos de funcionamento daquele paciente. Começando do ciclo circadiano, começando pelo nome, né? Nome, idade, orientação sexual, essas coisas todas, e depois passando por quando nasceu, a fase de nascimento, se tomou todas as vacinas, enfim. É uma entrevista completa, pode tomar uma consulta inteira ou duas, ou pode fazer no decorrer das consultas, podem ser até 3, 4 ou até 5. Não há tempo estipulado para completar a anamnese. Supostamente é em uma sessão, na primeira sessão. Mas às vezes não acontece porque a pessoa já vem numa situação de emergência, já vem choroso, já vem sofrendo, já vem com um problema maior. Então, por que o psicólogo não primeiro observaria essa situação de emergência, pararia isso? Ah, não, para de chorar um pouco aí que eu vou lhe fazer umas perguntas. Tá? Não, não é bem por aí. Então, a gente faz de acordo com o que seja necessário. E daí, a preguiça, desmotivação, supostamente depressão, tem que ser profundamente analisados para começar, por exemplo, como eu falei do ciclo circadiano, será que o sujeito está dormindo à noite, quer dormir de dia e dormir de tarde? Já muda aí um pouco o ciclo circadiano. E se o sujeito está dormindo à noite, está dormindo pelo menos 8 horas por dia. Se for menos, mas ele sempre dormiu menos e assim ainda funcionou bem, ou de repente mudou e está dormindo menos, enfim. Tudo isso é analisado, depois as vitaminas, a alimentação, para que seja chegado num consenso, não vou nem dizer diagnóstico, mas num consenso comum de onde está a falha. E aí, seja indiferente a preguiça, desmotivação e ou depressão, nós vamos descobrir a raiz do problema e começar a tratar. Eu não sei se eu expliquei bem para o Granado, mas é nesse sentido que perguntas feitas e respostas prontas não funcionam com a psicologia, né? Essas perguntas, elas são feitas e analisadas caso a caso. Cada sujeito é diferente, cada pessoa é diferente. Então, nós precisamos muito dessa anamnese. Até um assunto que estávamos falando na clínica Sunflower, a doutora Annalise e eu, essa semana, é a quantidade de diagnósticos que vem sendo dado por aí, sem um processo de anamnese aprofundado. A anamnese não é só a entrevista. A anamnese é todo o processo bem analisado. Se houver coisas que a doutora Annalise não consiga analisar na anamnese dela, ou eu, como psicólogo, na minha anamnese, temos que encaminhar um outro profissional, sim. Entendeu? Se a pessoa estiver ali com suspeita de depressão profunda, ou major, como cita o DSM-5,
e conseguirmos constatar isso, não vamos escrever um laudo diagnóstico dizendo essa pessoa está com... Não, a gente vai dizer, essa pessoa apresenta sinais e sintomas de depressão major, de acordo com o que foi analisado durante o processo de anamnese e atendimentos, contanto, ou seja, com isso, sugerimos e recomendamos que esta pessoa busque um psiquiatra, que é um médico que passa os remédios, né, para que seja analisado possível implementação do tratamento farmacológico junto com a psicoterapia em clínica, e como eu já falei antes, a logorreia que é falada, para que esse sujeito tenha um aproveitamento maior e mais rápido e saia mais rápido desse quadro de depressão major. Então, Granado, eu espero que eu tenha explicado que cada caso é um caso e o bom profissional, como nós lá da Clínica Sunflower, vamos fazer uma anamnese bem abrangente, bem feita, digamos assim, para descobrir qual a raiz dessa preguiça e ou desmotivação ou até supostamente depressão, e daí vamos começar o tratamento. Espero que eu tenha explicado. Mas sim, você perguntou as causas. Só interromper um podem pouquinho, ser vários. Pode ser o ciclo circadiano, pode ser falta de vitamina, falta de exercício, falta de sol. Pessoas que moram aqui nos países europeus que não têm sol podem sofrer de desmotivação, sim. Então, é muita coisa envolvida. Pode falar. Só para falar para o pessoal, tá? Assim, na Sunflower, o nosso diferencial é que nós somos uma parceria não só aqui, mas nós somos uma parceria de trabalho também. Então, principalmente nas atividades, quando tem criança junto, então tem família junto. Então, nesse momento do primeiro contato, nós estamos os dois juntos. Eu presencial, Dr. Carlito online, ou vice-versa, ele presencial e eu online. Porque o nosso objetivo é realmente ajudar essa criança, essa família, de forma global. Então, por isso que a Sunflower é um diferencial nesse aspecto de tratar você, tá bom? Então, eu quero que fique muito claro isso, que nós... É uma parceria, assim, que a gente está, assim, apostando muito do nosso tempo. É um investimento que a gente está fazendo com amor mesmo, com muito carinho, porque é um trabalho de dois profissionais muito bem trabalhados mesmo, com muita carga, com muita bagagem, com muita experiência, e a gente quer dar o nosso melhor para vocês. Agora eu vou só voltar um pouquinho na história da preguiça e da motivação. Eu acho que, assim, a preguiça, ela pode ser também voluntária, a preguiça. A motivação, ela está escondida. Eu acho que a motivação, você tem que ter... A motivação, a própria palavra já fala, né? Assim, você tem que ter um motivo, um estímulo de fora para te puxar. Eu acho que também esse sentido. Desculpa. Tem uma pergunta da Ivelise. Dá uma lida. Consegue voltar um pouquinho? Não Sou professora e recebo muitos laudos de TOD, transtorno opositor desafiador. E muitas vezes não é autismo. Então, sobre o TOD, o senhor tem alguma coisa assim para falar sobre o TOD? Não TOD especificamente, que hoje eu prometi que seria uma live de reflexão, não é? Não de nenhuma patologia em específico. Quando vamos falar de patologia aqui, provavelmente eu vou ter que trazer aqui o DSM-5 e me manter perante as informações do livro. Mas, sobre qualquer... É a mesma coisa que estávamos falando essa semana, que eu já citei antes. Os diagnósticos são necessários, porém, podem ser perigosos se mal feitos, ou não feitos da melhor forma, né? Então, o ideal é ter a opinião de dois profissionais, pelo menos, como estamos aqui, o doutor Carlito, a doutora Annelise. Isso já evita muitas situações de diagnóstico, talvez não tão completo, não vou dizer errado, atenção, acredito que todos os colegas que fazem esse diagnóstico estão capacitados e preparados para fornecerem, porém, depois de uma segunda opinião, tudo muda. Os nossos colegas trabalham na saúde também, os médicos,
sempre pedem uma segunda opinião entre eles, né? Por que que o psicólogo não poderia? Por que que a psicomotricista não poderia pedir uma segunda opinião? Né? E outra coisa também, os diagnósticos têm prazo de validade. Nenhum diagnóstico, nenhum laudo, nenhum report, né, como falamos em inglês, é para a vida inteira, tá bem? Então, eles têm prazo de validade e dependendo de quando essa criança teve um diagnóstico X ou Y, criança, adolescente ou até adulto, isso pode estar ultrapassado e é necessário novas avaliações com provas científicas, análise, provas de papel e caneta às vezes, ou entrevista, e assim sucessivamente. Para todo mundo ter uma ideia, até o médico psiquiatra, ele, quando ele percebe realmente, ele diagnostica uma pessoa realmente com a patologia X ou Y, mas aquilo não é o fim da história. Aí ele entra com o tratamento farmacológico, mesmo assim a nível de teste. Eles falam mesmo, ó, vamos iniciar aqui com 25 mg, para ver se surte o efeito desejado. Daqui a um mês você retorna, e se for necessário a gente aumenta a dose. Ou seja, se nem o médico ele dá um diagnóstico fechado, conclusivo, absoluto, e tome isso aqui que você melhora, então como é que a gente vai se ater, se limitar ao processo diagnóstico? Falei na live passada, tomar cuidado com o diagnóstico, que diagnóstico pode se tornar rótulo, e não é verdade. Diagnóstico também caduca. Tem mais uma pergunta aqui. Doutor, muitas vezes a causa é orgânica. Eu estou com insônia e, no meu caso, é carência de vitaminas. Sinal de que ela já deve ter ido no médico, porque ela falou, no meu caso, é carência de vitaminas, sinal que ela já foi em algum médico. Insônia, doutor Carlito. Insônia é um dos maus do século, não é? E a outra, ela perguntou, só para terminar, perguntou também, ansiedade também é o mal do século, também ela falou. Então, insônia, ansiedade, zumbido no ouvido, né? Essas situações, tremores, vem acontecendo com uma frequência alarmante, muito grande. E, novamente, a anamnese é indispensável. Por exemplo, quem perguntou isso foi a Ivelise? Foi a Ivelise. Ivelise, eu gostaria muito, Ivelise, chegar aqui e dar uma receita. Falar, olha, para dormir é só tomar 1 grama de melatonina e você dorme. Né? Que é nem sei que tipo de substância é. Acho que melatonina não é vitamina. Melatonina é fármaco também, né? Não precisa de receita para comprar. Na Suíça precisa. Precisa? Na Suíça, na verdade, nem é vendido. Eu trouxe dos Estados Unidos quando eu fui há uns anos atrás, mas não existe na Suíça. Você pode comprar na Alemanha, é liberado, mas na Suíça não pode. Olha aí. Não pode comprar na Suíça. Definitivamente é um fármaco. Eu pensava que era uma coisa tranquila. Aqui em Portugal vende até no supermercado. Psicofármaco. Nos Estados Unidos é liberado, porque tem até naquela farmácia, acho que CVS, acho que ali tinha muito. E você pode comprar em qualquer lugar, mas na Suíça, realmente, eles têm esse controle, eles não vendem. A melatonina não pode comprar. Ok, então é isso que eu quis dizer. Eu queria chegar aqui e dizer, olha, se está sem dormir, toma 1 grama de melatonina à noite. E depois de tomar, não come mais nada, porque se comer pode fazer mal, não é? É a última coisa que tomar antes de dormir. Mas, de novo, eu não estou aqui nem dizendo isso. Não estou dizendo para tomar melatonina. Estou dizendo que é tão difícil dizer a causa da insônia, assim de primeira, que tem que realmente ser feito um processo de anamnese. Pode ser uma coisa física, né? Por exemplo, o ciclo circadiano está atrapalhado, ter sido atrapalhado por um trabalho que você precisou fazer de madrugada, alguma coisa do gênero. Pode estar sendo por falta de vitaminas, pode estar sendo por excesso de energia, isso é ótimo. Era só extravasar essa energia numa academia, como se chama hoje, no ginásio, e aí a pessoa geralmente dorme, que é uma beleza, né? Um exemplo. Pode ser questões completamente emocionais, né? A gente tem um subconsciente que está sempre consciente. Se tem uma parte do nosso cérebro
que está sempre consciente é o subconsciente. Uhum. Então, tudo que a gente quer reprimir, até do início da live, as pessoas vão para a praia, bebem álcool para esquecer os problemas. Uhum. Aí ela não está esquecendo os problemas, ela está desligando o córtex frontal Uhum. e o processamento das ideias como deveria ser Uhum. e saindo do ar, porque depois de uma certa quantidade de álcool, o corpo prefere fazer um shutdown, Uhum. desligar, e aí você realmente vai, naquele momento, ter um alívio das lembranças, digamos assim. Mas o subconsciente está lá. E a gente quer reprimir tudo no subconsciente. O dia que eu caí, estava aprendendo a andar de bicicleta, caí e quebrei um dente, alguém, né? Eu não tive essa situação do dente, caí de bicicleta, mas não quebrei o dente. Mas a pessoa caiu, quebrou um dente, quer reprimir isso, coloca lá no subconsciente, já começa de pequeno, né? Todas as coisas que a gente escuta dos pais antes de nascer também, da barriga, a gente já está gravando, tá? Quem não sabia, está sabendo agora. Que é A gente tem horrível lembrança. isso. Uhum. Essa parte aí, nós vamos ficar aqui até amanhã. Exato. Então, Essa parte aí, essa parte do que uma criança escuta no útero materno, gente, pelo amor de Deus, mães, pelo amor de Deus, só falem coisas boas perto dos seus filhos, porque depois vocês vão pagar psicólogo, psicoterapeuta, o que seja, só para tirar esses traumas, porque imagina isso, gente, que horror. Ai, agora que eu percebi, o fone de ouvido tá bom? Porque agora que eu percebi que eu tô de fone de ouvido. tá Tá bom. bom? Só de Senão eu vez em quando, tiro. igual agora que você se Ah, mexeu, que tá. ele já era Não, senão eu anunciado. tiro e Né? coloco no outro Uhum. telefone. Mas se não, tá bom. Então deixa aqui parada, então. Sim, sim. Então, podem ser esses traumas, né, que estão lá no subconsciente, o emocional. Uhum. E aí, como eu disse, a anamnese bem investigada, bem feita, e o processo terapêutico podem identificar o X da questão, tratar e você voltar a dormir como um bebê à noite, que é o melhor sono, é à noite. Né? E além disso, ainda vai para a parte física. Às vezes a pessoa está andando meio torto, está andando meio para o lado, né, como se diz, e isso causa uma maior pressão nas vértebras da coluna e pode causar uma dor ou desconforto na hora do sono. Mas tá aí a doutora Annelise pode explicar até melhor do que eu sobre isso. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, pode ser físico, químico, pode ser emocional, pode ser trauma e pode ser físico, como a doutora Annelise vai explicar agora. Deixa eu só fazer aqui um parênteses. A Verônica está falando aqui, ó, que todas as vitaminas e melatonina são liberadas nos Estados Unidos. Depois, a Alexandra está falando que melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal que regula o ciclo do sono e da vigília. Sim, Alexandra, é isso mesmo. Acontece que a gente estava falando que a melatonina aqui na Suíça, ela não é liberada, em muitos países é liberada. No Brasil, eu sei que você pode fazer em farmácias de manipulação, mas o grande ponto é descobrir da onde vem sono. Isso é o mais difícil. Eu entendi. No caso, então, o Granado é a Alexandra? Ok, eu entendi a resposta da Alexandra, foi para mim. Eu tinha acho perguntado. que sim, porque você falou eu fiquei na dúvida você ficou se na dúvida. a melatonina Gente, a era gente um aprende neurotransmissor. muito com vocês também, viu? Não é porque é só... muita informação. Não é só unilateral aqui, não. A gente acaba aprendendo muito com vocês Claro. também. Eu tinha perguntado se era um neurotransmissor, se era uma vitamina, qual era exatamente a nomenclatura da melatonina. O que ela faz, a gente já sabe de qual é salteado. Agora, qual a nomenclatura dela foi o que a Alexandra trouxe aí. É um hormônio, então. Obrigado, Alexandre. E aqui na Suíça eles usam muito o chá de folha de laranja, que esse chá também ajuda, ele faz um efeito também psicofármaco na glândula pineal, que também estimula o sono. Mas voltando agora aos exercícios, né? Então isso que é muito importante, né? Eu mesma, eu sou muito agitada. E às vezes eu ficava assim, sem dormir, sei lá, podia ficar até às 3 da manhã, dormia 2 horas e voltava a trabalhar, uma loucura. E uma coisa que ajuda muito é realmente exercício físico, porque exercício físico começa a te regular. Então, atualmente eu consigo dormir 5 horas, 5 horas e meia,
Ainda não é o ideal, mas eu estou tendo um sono relaxador. E, gente, a gente está falando de sono, a gente começou o assunto como autoconhecimento, e daí fomos para o sono. Então, eu estou me autoconhecendo que eu sei que eu tenho que dormir isso. Agora, voltando para a psicomotricidade, a, a coisa, né, da gente estar falando aqui, né, da psicomotricidade e os relaxamentos do corpo. Principalmente, o que a gente vê muito são crianças muito pequenas, com o tônus muscular muito entravado, muito duro, rígido. E isso, essa parte, né, é, da rigidez do corpo é muito interessante, porque como que essas crianças não aprendem a relaxar? Então, relaxar é uma forma que a psicomotricidade também consegue trabalhar com as crianças pequenas, principalmente através da respiração. Então, o fato de você relaxar, você consegue realmente, através da respiração e através de pequenos movimentos, né? Então, um dos movimentos do yoga, que é o mais conhecido, que é esse que você tapa o nariz, inspira, troca o nariz, solta. Esse movimento, se você fizer 10 vezes antes de dormir, você vai relaxar. Na psicomotricidade infantil, existe a psicomotricidade com yoga. Eu não sou especialista nessa área, mas eu faço alguns movimentos dos animais com relação a yoga. Pronto, é isso. Desculpe, doutor Carlito, por favor, continue. Voltando ao autoconhecimento. Sim, então o autoconhecimento já parte por aí. Eu acho que teve mais uma pergunta aqui de. Deixa eu só Eu vi, ver que eu tinha eu vi visto. alguma coisa de adolescentes aí. É, acho que. Ah, foi. Acho, não, foi isso. O Rodolfo tinha falado alguma Ah, coisa, o não lembro. Rodolfo falou alguma coisa, Pode mas eu pular. Ok, ok. não vi. Bom, mas é isso mesmo. Então, voltando sobre o autoconhecimento, já começa por aí. Eu não sei quem é Não conheço. mindfulness, é uma vertente da Deixa eu, psicologia também. deixa eu só interromper um pouquinho. É, talvez avisar a Evelise que, como psicólogo, como psicoterapeuta, nós não podemos e nem devemos receitar medicamentos, que ela está falando de alguns remédios, mas eu não sei o assim, que ela está falando. Aí ela está falando assim, adolescentes hoje estão muito ansiosos. Pronto, já falei. Acabei, pode continuar. Desculpe, doutor Carlito. Os psicofármacos, os fármacos de uma forma geral, durante a graduação, tanto do bacharel, mestrado, doutorado, nós estudamos, mas não receitamos. E nem até agora dos países no mundo que eu conheço, nenhum nós temos essa autonomia de receitar, mas entendemos plenamente ao ponto de, como eu citei na live passada, se o paciente chegar para a sessão e estiver em modo zumbi, né, estiver ligado, porém quase desligado, isso geralmente são pacientes que têm que tomar remédios para controle de convulsão, né, acabam ficando assim um pouco dopados durante o dia. Aí, se for por causa desse motivo de não ter convulsões, tudo bem, não há nada que possa ser feito. Mas se for um paciente que tinha, por exemplo, ansiedade e agora está dopado depois de uma receita médica de um psiquiatra, de outro médico, aí nós podemos pedir para que o companheiro, o colega médico, reveja a dosagem, talvez esteja um pouco alta para aquela pessoa e está transformando a pessoa em zumbi durante o dia, como eu falei, ou está muito dopado durante o dia, talvez a dosagem esteja alta e possa ser revista, porque nós entendemos dos psicofármacos, mas nunca receitamos, nem recomendamos. Deixamos isso realmente a cargo dos médicos. E eu vou até fazer um paralelo, que essa semana eu estava atendendo uma criança e eu
gravei, mandei para o Dr. Carlito a expressão corporal das crianças, que ela tinha as mãos, mexia muito as mãos o tempo todo. E aí isso eu achei muito interessante, que depois eu mandei, né, avisei, conversei com o Dr. Carlito, por isso que eu acho tão bom essa parceria, porque a gente pode trocar informações e opiniões juntos, e aí a gente discute sobre um mesmo paciente. E aí eu liguei para a mãe e falei assim, olha mãe, a senhora reparou, né, que a criança tem movimentos muito inadequados da mão, né, que não é inadequado, gente, desculpa que às vezes eu misturo com o alemão, mas que ela tem um movimento totalmente, como eu falo isso? Involuntário, muito obrigada. Um movimento involuntário das mãos, a mãe falou assim, não, eu não reparei isso. Eu falei assim, sim, a coordenação entre mão e o corpo da criança, que a criança joga a cabeça para trás, e as mãos, já é uma criança relativamente grande, porque já tem 9 anos, a mãe falou assim, não, eu não tinha reparado. Então, é muito interessante quando a gente pega uma criança, por exemplo, dessa, para poder analisar, e depois a gente leva essa criança para outro colega, que vai também analisar a mesma criança, e a gente chega a uma conclusão que não é da nossa área, diretamente, mas sim da área de outro profissional, que é da área médica. Então, por isso, é tão importante esse diagnóstico ser feito de uma forma muito tranquila, porque esse menino, por exemplo, já estava 2 vezes comigo, eu vi a criança, já tinha visto isso no primeiro dia da anamnese, no segundo dia eu confirmei isso, terceira vez eu já liguei, conversei com o Dr. Carlito sobre o mesmo, e aí já fomos agora, já encaminhamos para o profissional que vai tratar mais adequadamente essa área que ela necessita, né, no final. É isso. Esse é chamado processo multidisciplinar, né? E é muito utilizado dentro de hospitais grandes. Eu tive a oportunidade de estagiar durante a formação em alguns hospitais, e a multidisciplinariedade das formações dos profissionais é altamente importante no processo. Todas as sexta-feira, em um desses hospitais que eu tive a oportunidade de estar lá por algum tempo, a reunião era entre médicos, psicólogos, psicomotricistas e qualquer profissional que fosse necessário, fonoaudiólogos, para discutir sobre alguns casos que, de novo, por causa da anamnese, foi observado que não eram casos típicos, eram casos atípicos, ou seja, necessitavam de um estudo de caso mais aprofundado para entender o que estava acontecendo ali e daí, então, tomar as ações necessárias para cada caso específico, né? Porque o exemplo de uma pessoa, criança, que tenha movimentos involuntários nas mãos, pode ser muita coisa mesmo, né? Então precisa da opinião de 2, 3 profissionais para ser dado um diagnóstico correto e fazer o tratamento correto, que o próprio tratamento às vezes não se limita a uma área de atuação. Durante o tratamento, a doutora Annelise vai ser utilizada, né, sabemos, né, vai ser ferramenta de terapia da criança também, o psicólogo também e o outro profissional que for necessário. Então, algumas situações requerem realmente a atividade de vários profissionais em conjunto, não só no diagnóstico, mas no tratamento. Okay? Temos mais uma pergunta aqui. Adolescentes hoje estão muito ansiosos, depressivos também. Ela falou também em cima algo aqui que eu vi. Como diferenciar? Os jovens estão muito depressivos ou ansiosos. Como diferenciar? Novamente, cada pessoa é um mundo, né? Você pode estar numa escola com 30 jovens lá dentro e observar que dos 30, 20 estão sofrendo algum sofrimento psíquico, seja ele ansiedade ou depressão, mas nesses 20
não podem ser colocados na mesma cesta e dizer, é por isso ou por aquilo. Então tem que ser analisado, né? E na amnésia individual, porque esses 20 jovens diferentes podem ter 20 causas diferentes do que está acontecendo. E entre estar ansioso e depressivo, isso sim pode ser citado aqui um exemplo de situações que dá para diferenciar um pouco um do outro, né? Em termos de senso comum, a ansiedade é excesso de futuro. A pessoa não está em Interessante. tempo presente, ela está mais no futuro. Ou seja, o mindfulness, que a Ivelise citou também há pouco tempo, é a terapia de trazer o sujeito para tempo presente. O mindfulness, para quem não conhece, utiliza-se de biofeedback, né? São colocados alguns sensores no coração, na ponta dos dedos, para sentir a sudorese, pressão arterial, batimento cardíaco, entre outras coisas. E algumas vezes até aqui na testa, mas não é um eletroencefalograma, não. Mas são colocados sensores de biofeedback que vão analisando o funcionamento corpóreo da pessoa e conseguem com fidelidade dizer se a pessoa está em momento presente ou não. Quanto mais em momento presente a pessoa tiver, aí depende do sistema de mindfulness que o profissional utilize, pode ser um com tela acoplada e com alguns benefícios acoplados. Quanto mais em tempo presente o sujeito está, mais benefícios ele vai ver na tela. Situações de prazer, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, simples. O sujeito inicia ansioso, e aí é colocada uma imagem bonita de um lago, com coisas verdes, só que está em preto e branco. Quanto mais ansioso ele ficar, mais aquela imagem se apaga e some, ou fica sempre em preto e branco. Quanto mais a pessoa respira, faz os procedimentos que a gente ensina para trazer a pessoa para tempo presente, quanto mais em tempo presente a pessoa vai ficando, mais colorida a imagem vai aparecendo na tela, de acordo com os biofeedbacks. Claro, não é a gente que controla, nem a pessoa, é o próprio sistema da máquina. E isso, por exemplo, é mindfulness. Também existe mindfulness sem as máquinas, sem o biofeedback, mas eu estou dando aqui um exemplo mais moderno e mais caro também. Quem tem esse aparelho não é barato. Então, E isso é feito pelo psicólogo. psicólogo, sim. Oficialmente é utilizado pelo psicólogo em psicoterapia na clínica, no consultório. Outra coisa. Então, o sujeito ansioso, ele vai ter pensamentos mais relacionados ao futuro. Por exemplo, o jovem, como a Ivelise citou, ela é professora de onde, Annelise, você tinha citado? De São Paulo, ela é professora de História e Geografia. Ok, de mais ou menos o que? Middle school, high school? Middle School, acho que, eu não sei como é no Brasil agora, mas acho que é 15, 16, 17 anos. Idade mesmo. Idade já falou tudo, já deu metade da resposta. Os adolescentes, aborrecentes. Se o adolescente for um adolescente consciente, nesta fase ele está naturalmente ansioso, porque ele vai ter que decidir o que ele vai fazer a seguir, quando se formar, qual vai ser a profissão, o que ele vai fazer, como andam as coisas em casa, como ele vai ganhar dinheiro, como... E se não for um adolescente assim tão preocupado com o futuro, mas pelo menos ele está ansioso do que vai acontecer a seguir. Vai continuar na casa dos pais? Vai sair da casa dos pais? O que ele vai fazer? De onde vai vir o dinheiro para o próprio sustento? Se ele estiver preocupado com sustento. Se não estiver preocupado com sustento, vai estar preocupado com outras coisas. Vai namorar, não vai namorar? Vai casar, não vai casar? Vai ter filho, não vai ter filho? Alguns adolescentes na cidade até já têm filho. Estão preocupados como é que vai sustentar o filho. Não é? Então é uma idade mesmo muito complicada e é fácil ver o sujeito ansioso. Agora, a ansiedade exacerbada, muito grande, pode começar a causar efeito de depressão. Aí, calma, vou voltar um pouquinho. A depressão, em tempo comum, pode-se dizer que é o sujeito com excesso de pensamentos no passado. Então, temos aqui passado, futuro e tempo presente, ou mindfulness. Né? Então, tem que haver um equilíbrio nisso aí. Ninguém deve esquecer o seu passado e ninguém deve viver no futuro. Você deve aprender com as situações do passado e viver no tempo presente. O futuro não existe, se você olhar bem. Ninguém sabe se a gente vai amanhecer vivo amanhã ou não, só Deus. Né? Então, temos que estar em tempo presente e, como
eu falei, se o sujeito está pensando muito no passado, pode ter efeito de depressão, ou se houver um excesso de ansiedade, pode também gerar sinais e sintomas de depressão, que é quando o sujeito desiste. Ele sofre por antecipação, sofre por ansiedade, acha que não vai dar certo, acha que não vale a pena, nem fez, nem realizou na vida real, só pensou tanto, chegou à conclusão, não, eu prefiro estar no momento fetal, como eu era como criança, que eu ficava quieto e tudo dava certo, e aí, sem querer, ele acaba desenvolvendo uma depressão, que na verdade são sinais e sintomas de depressão. E qual dos dois dá para distinguir, respondendo a Ivelise, só depois da anamnese. Mas tem essa rápida, ligeira diferença aí. Os ansiosos realmente vão ter movimentos mais acelerados, depressivos, movimentos mais despacio, mais devagar. É um exemplo que eu tenho para dar. Mas não, por favor, não ache que é diagnóstico. Ah, fulano está acelerado, está ansioso. Ah, fulano está meio devagar, está depressivo. Não, não é assim. Só estou dando um mínimo exemplo do como pode ser analisado. Durante a semana nós recebemos uma pergunta sobre TDAH e eu acho que também o que está acontecendo é assim, muita gente está sendo diagnosticada com TDAH, mas na verdade nem é um TDAH, principalmente em adultos. E isso talvez seja até um tipo de ansiedade que as pessoas acabam vão em qualquer profissional. Outro dia eu ouvi, isso também ouvi de uma mãe também, que ela foi o profissional que faz mágica, sabe? Aquele que vai lá, faz a anamnese em um dia e já está feita a anamnese. Então, é muito complicado isso, que atualmente realmente a ansiedade e o TDAH e essa agitação toda do próprio dia a dia está fazendo com que as pessoas sejam simplesmente rotuladas. Então, é uma coisa a se pensar até que ponto é realmente algo orgânico, até que ponto é realmente algo psíquico. Então, tem que realmente ter um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer essas anamneses. Por isso que eu acho que é tão ideal como a gente faz, que a gente não tem um limite de tempo, mas 1, 2, 3, 4. Eu, por exemplo, quando eu comecei na psicomotricidade, eles pediam para fazer somente o formulário oficial da psicomotricidade de terapia, fazer aquilo e terminado. Atualmente eu não faço mais isso. Eu falo, eu preciso de 10 sessões para fazer o diagnóstico inteiro. Então, é claro que você não vai fazer em 10 sessões, mas você faz talvez em 4 sessões e as outras 6 já é parte da terapia, no mínimo, porque senão você não consegue. Não consegue. Estou falando isso, tá, da psicomotricidade. Muito bem. Doutor Carlitos, ainda falta muito temas ainda para nós. Sim. Então, então continuamos. Voltamos ao nosso tema principal. Então, são 6h10. Eu queria deixar... Gente, ó, vocês viram? Ó, já está escuro aqui, ó. Estou bem nos Alpes, escureci falando com vocês. Então, eu vou montar a nome da live, Autoconhecimento, Café da Tarde, boa noite, com a doutora Annelise e o doutor Carlinhos. No Brasil tem um Late Night Show, um talk show, que é à tarde, à noite, enfim, mas é um comentário. Sobre o autoconhecimento ainda, agora vamos para a parte que dói, vamos para a parte dos adultos. A parte que dói, oi. Doutora Annelise, tem muito adulto aí que não sabe nem quem é ele próprio, ela própria. Ah, mas isso é mais comum, o senhor não acha, não? Eu acho. Sim, mas o problema é que as pessoas não estão conscientes disso. Ah, que verdade. Não é? Se você sabe que você não sabe quem é, já tem metade do problema solucionado. Agora, se você não sabe que não sabe quem é, aí você está no meio de um problema que é quase que um problema sem fim. Agora vamos para a vida real. Quem é o sujeito adulto
que não se conhece, que não tem autoconhecimento? Pode ser qualquer um. Uhum. Pode ser qualquer um. Não está escrito na testa e não é fácil De de encontrar e dizer a identificar, é. você, identificar. Né? Uhum. Pode ser qualquer um. Agora, um exemplo clássico de clínica, que acontece muito em clínica. Pessoas casadas que deixaram de se conhecer e vivem a vida do outro. Dependência emocional, em outras palavras. Dependência psicológica. Dependência de caráter até, em alguns casos mais graves. Não é? São aquelas pessoas... Pode falar. Não, até mesmo mães que começam a controlar os filhos como se... E os filhos já são adultos. Nós conhecemos um caso assim que filhos adultos que as mães decidem pelos filhos. Então, até isso também é que aquele filho que cresceu tampouco não se conhece o suficiente para também dar a própria resposta. É muito interessante. Sim, eu vi como nós vivemos, apesar de cientistas, mas nós vivemos nessa terra e temos acesso às redes sociais. Eu pude ver em uma rede social de vídeos curtos, até uma brincadeira assim, o rapaz entrou porta dentro de casa e ele estava com um outro homem todo de branco. Aí ele entrou e falou, não, entra aí, o senhor quer um cafezinho, quer uma água? Ele, não, eu só quero voltar para minha clínica. Ele falou, não, mas peraí. Aí ele falou assim, mãe, esse aqui é o médico que estava me analisando, mas ele estava fazendo muita pergunta, eu não sabia responder, então eu trouxe ele aqui para ele perguntar direto para a senhora. Mas é isso, é bem isso, é bem isso. É bem isso, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. É um rapaz adulto, né? E não sabia falar por ele mesmo. Isso é um exemplo, eu estava falando mais do casamento, mas sim essa coisa da criança também. É verdade, é a mesma coisa, basicamente. Só que o casal é complicado, Annelise, está muito complicado, porque tem pessoas terceirizando a felicidade. Tem pessoas terceirizando a vida. Tem gente dizendo, quando eu encontrar alguém que preste, eu vou ser feliz. Quando alguma coisa acontecer, eu vou ser feliz, é clássico, né? Aí a gente é criança, fala, quando eu for adolescente, eu puder sair, ir para as festas, eu vou ser feliz. Aí quando é adolescente, começa a trabalhar, fala, não, quando eu for adulto e ganhar bom dinheiro para poder sair, eu vou ser feliz. Aí vira adulto, casa, não, quando eu casar e ter um filho, eu vou ser feliz. Tem filho, casa, tem filho. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Se aposenta e morre. E a felicidade nunca chegou. Por quê? Porque a pessoa nunca teve um tempo presente, a pessoa não se autoconheceu, a pessoa não traçou um plano, a pessoa não viveu a vida no tempo presente e se divertiu no processo e não no final, que é quando deve acontecer. E tem pessoas terceirizando a vida. Fala, não, eu arrumei essa pessoa agora na minha vida, vou casar, e ela vai me fazer feliz. Ninguém vai te fazer feliz. Ninguém vai te fazer feliz. Você tem que ser feliz porque você é feliz, porque você encontrou isso dentro de você, porque você sabe o que você tem um autoconhecimento do que é a felicidade na sua vida. Você não vai encontrar isso no outro. E ninguém, não vai ser no cachorro, pet de estimação, não vai ser no marido ou esposa que você adquirir e tiver na sua vida. Não vai ser no filho ou filha que você tiver. Você pode ter 10 filhos e você pode continuar não feliz. Porque a felicidade não está em ninguém. Está dentro de você e é agora mesmo. Não é amanhã e nem depois. Pode acrescentar alguma coisa. É aquela história, né? Você tem que ser uma laranja completa sozinha. Você não pode ser a metade. Muita gente fala muito assim, vou buscar a metade da laranja. Não existe isso. Você nasceu sozinho. Você vai morrer sozinho. Então, é muito mais fácil você ser completo do que qualquer outra coisa. E esse detalhe que o senhor falou que também faz muito assim lembrar assim as pessoas assim mais idosas, assim, minha mãe, minha avó, vou comprar aquela roupa para usar num dia especial. O dia especial é hoje, então você usa hoje. Você não fica esperando o dia especial chegou, porque não sei, vai ter um casamento, vou usar aquilo no casamento. Não, é hoje. Hoje você comprou para usar hoje.
E porque pode ser que o dia especial não chegue, e aí? Então, a mesma coisa. Agora, o autoconhecimento, eu acho que a importância dele é exatamente isso. É você ser você ser sozinho completo. Por isso que quando eu falei da solitude, não é solidão. Solitude é você estar sozinho, você consigo mesmo. E isso, para mim, me traz o autoconhecimento. É isso que eu quis falar no começo da live. Sim, sim. Eu disse agora há pouco que não há norma. O psicólogo não normatiza nada. Ele não diz isso está certo, isso está errado. É verdade, não há norma. Porém, Uhum, o caminho observado das pessoas que possuem o autoconhecimento, autocontrole, metas, foco e objetivo é que, primeiro, você se conhece, como já citaram uhum, aí, o só que conhece a ti mesmo, né? uhum, Para depois você somar a sua vida com alguém, uhum, seja quem for. uhum. Isso não é norma de psicólogo, isso é situação da vida real, É o que não é? Então não é. deveria ser. É o que deveria ser. Eu sempre tomo cuidado com deveria, tem que, ou é Uhum, obrigado a. Mas nesse uhum, caso, sim, eu concordo com a Antônia, deveria ser, porque é o que é visto nas uhum, pessoas que encontram a felicidade, o sucesso em si uhum, próprias e dentro também de relacionamentos. Você não vai uhum, ver ninguém no relacionamento que ela se abdicou dela própria, dele próprio, para viver a uhum, vida do outro uhum, sendo plenamente feliz e tendo realizado todos os objetivos que tinha uhum, quando uhum, criança, não é? Então, apesar do matrimônio ser um processo de adaptação, existe até em senso uhum, comum o seguinte termo: o casamento são duas pedras pontudas uhum. colocadas dentro de um saco e agitado. E então elas vão se batendo, se batendo, se batendo, até que vão se desgastando e ficando mais à vontade uma com a outra, não é? Ok. Interessante essa. Nunca tinha Não conhecia pensado por essa esse. analogia? Não, essa não. Mas é interessante, bastante interessante isso. Bem Pois é, são interessante. duas pedras pontudas, não é? Uhum, Que se baterem, machuca as duas, estão ali uhum. sempre de ponta, e coloca no saco e faz E elas bater de sacode. propósito. Aí é o casamento. Aí vai batendo até vai gastando, até que dá uma melhorada, elas Até conseguem elas se ficar em paz um com as outras. encaixarem. É, Interessante. basicamente, sim. Ok. É Não é? muito interessante. Muito Então, interessante. A eu até vou Alexandra colocou aqui, lê, então, a felicidade está sobrevalorizada. Está ok? Endrominar a educação. A pessoa, para se equilibrar, pode saber viver com a, fel com a felicidade, deve ser, e com a infelicidade, porque ambas fazem parte da vida. Exatamente, ambas claro, fazem parte da vida. claro, claro. Agora Exatamente. Mas eu eu acho vou, que ser infeliz é opção. Buscar sim, a felicidade, você pode buscar o tempo todo. Agora, ser infeliz é opção. Minha opinião. sim. Segundo estudos científicos e também segundo um livro muito famoso. Não sei se eu devo citar os títulos dos livros Pode aqui, falar. mas Às vezes tem gente que gostaria até de ler uns deles, né? ok. Então tem um livro. Por favor, não se assustem. Esse é um problema citar esse livro, porque a maioria das pessoas se assustam com o Até título. já sei qual é. Pois Porque eu já sei qual é. mas Eu sei qual é não porque eu tem, li. não tem Acho que cunho eu sei. religioso, não está engrandecendo o mal de forma nenhuma, não Mas é está um livro muito falando para você sábio. sobre É X um ou livro Y. muito antigo, mas muito sábio. Exato. Você já sabe, pode falar o título. É Pode? Napoleão Rios. Não, fala Exatamente. você, fala você. Napoleão Hill, o nome do livro é Mais Mais Esperto que perto o que o diabo. Diabo, não é? Mas eu É. já falei, não tem nada a ver de engrandecer o diabo nem nada disso. É um livro que quem lê, eu não vou dar spoiler, mas você pode ler. A única coisa que eu garanto é que não é de terror, não é de medo e não é engrandecendo o diabo e nem é Uhum, religioso. uhum, É um livro, até eu me arriscaria a dizer didático,
que dá dicas, né? Não é Deveriam didático, todos deveriam ter esse livro de cabeceira, vamos dizer. sim, sim, ela é importante. Nunca, atenção, não tem nada a ver com religioso. Livro bom é a Bíblia, quer ler a Bíblia, leia. Eu realmente recomendo. Agora, esse é uma recomendação para quem tiver interesse. O nome do livro é Mais Perto que o Diabo, é muito interessante, né? E, basicamente, para resumir, ele ensina como você ser mais esperto que o mal e ter uma vida plena, uma vida em abundância. E nesse livro, é citado o seguinte texto, igualzinho a doutora Annelise citou. Na vida, mesmo que você tenha que passar um curto período de tempo fazendo o que não gosta, mas que seja para atingir uma meta, um objetivo maior lá na frente, e fique sempre focado naquilo. Não se perder no meio do caminho. E no senso comum pode dizer, dar um passo para trás para dar um pulo para frente, ou dois para frente, não é? Ou seja, mesmo que você faça alguma coisa que te deixe infeliz, voltando para a frase da doutora Annelise, mas ser infeliz a vida inteira, isso não. É só um tempo até você estar apto a lutar melhor pelas suas metas, seus objetivos. Então, eu concordo plenamente que em algum momento estar infeliz, tudo bem. Mas permanecer infeliz, aí não. Aí já é complicado. Gente, a gente já está a 1 hora e 23 minutos de live. Então, vou pedir para o doutor Carlito considerações finais. Sim, então vou citar outro livro. Porque, como eu disse que... Aqui, a Alexandra citou aqui. Cita que eu adoro livros. Ok. Então, como eu disse agora há pouco, que a felicidade nunca vai estar na frente, mas sim estar no processo, né? E às vezes a gente culpa Deus e o mundo pelo que acontece com a gente e tal, e não percebe os aprendizados que podemos tirar de cada situação. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, é do Nassim Taleb, é o Antifrágil. Essa palavra não existe, antifrágil. Ele criou, né, um exemplo de... Não é que é forte, porque se uma coisa é forte, ponto, é forte, não vai acontecer nada com ela. Se uma coisa é frágil, ponto, vai quebrar se você manusear mal. O antifrágil é um objeto que não vai quebrar se for manuseado mal, e a cada vez que ele é mal manuseado ou sofre, ele fica mais forte, se aproximando assim do objeto forte, da situação forte. Então, o nome do livro é Antifrágil. E cita isso, como a gente também estava falando agora há pouco, situações desagradáveis, situações infelizes acontecem na vida, e dali devemos tirar ensinamentos que no futuro, aquelas mesmas situações acontecendo, já vão ser mais fáceis de resolver, ou até prazerosas, dependendo da fase de adaptação. O Desafios, né? O Darwin já dizia, o organismo que evolui, que continua vivo no decorrer dos séculos, dos milhões de anos da Terra, não foi o mais forte, muito menos o mais fraco. É o que soube se adaptar e mudar melhor, né? Então, a gente faz as adaptações necessárias para viver essa vida, e como o próprio livro Antifrágil cita, o que não me mata, me fortalece. Né? Agora, atenção, tem coisa que mata. Pelo amor de Deus, não vou entender isso errado. Tem coisa que mata. Não vai tomar veneno que morre, pelo amor de Deus. Né? Agora, o que não mata, se for assim, aquela dorzinha chata de você, nossa, essa semana toda eu vou ter que acordar às 5 da manhã para poder ganhar aquele dinheiro ali, fazer aquele trabalho, para trazer esse dinheiro para casa. Então, aquele sofrimento de uma semana é chato, mas não vai te matar. Só vai te deixar mais forte. É um exemplo bobo aqui, mas só para você entender. Para também, ninguém está dizendo, vou comprar uma moto e sair empinando de uma roda, porque o que não me mata me fortalece. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Tá? É só coisas que a gente passa na vida, que a gente acha que é a pior coisa do mundo agora,
que lá na frente a gente olha para trás e fala, uau, como foi bom ter passado aquilo, que agora eu estou pronto para encarar isso, que já é outro problema. Porque a vida, quem não sabia disso, vai saber agora, a vida de uma pessoa feliz não é assim. Nem mesmo assim, plana. A vida do ser humano é assim, queda, sobe, fica plano, sobe um pouquinho, desce. É cheia de tropeços e buracos, e altos e baixos, o tempo inteiro. Você sai de um problema, vai para outro, vai resolvendo, vai matando um leão por dia. E como dizem as pessoas evangélicas, né, independente da sua religião, mas os evangélicos sempre citam, passando pela provação e dando glória. E passando um dia após o outro e sendo feliz. Não é? Isso é verdade, porque, gente, é cada provação, viu? Que olha, que Deus o livre, meu Deus do céu. E provação é uma coisa que todo mundo vai ter. Às vezes para mim é pequena, mas para você é grande. Às vezes para você é grande e a minha é pequena. E daí você olha para mim e você fala assim, ah, essa daí nunca teve problema, imagina, daí você nunca viu a minha cruz. A minha avó sempre usava essa expressão, você não sabe o tamanho da cruz da outra pessoa. E é verdade, cada um tem a sua cruz, então problema todo mundo vai ter, desafio vai aparecer de todas as formas, e o que a gente tem que fazer é sempre dar um jeitinho, e o jeitinho brasileiro ajuda nisso, porque daí a gente dá um jeitinho e segue. E Então é isso. se autoconhecer o suficiente para saber quando precisa de auxílio psicológico e procurar a clínica Sunflower, claro. Exatamente. E a Sunflower vai estar aí para te servir. A Alexandra também vai estar lá aí em Portugal. Eu aqui na Suíça, Dr. Carlitos em Portugal e na Suíça. E daqui a pouco vamos, assim, tá chegando em vários lugares. Espero que vocês venham também participar com a gente. Mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas. A gente tem o maior prazer de receber vocês, realmente. E a gente está por aí. Considerações finais agora. Minhas considerações finais são que eu desejo para vocês um excelente fim de semana. Para a próxima semana temos novamente live. Chamem pessoas para participar também. Chamem outras, vão passando de um para outro. Quem tiver criança com autismo, criança com TDAH, adulto com TDAH, que mais, Dr. Carlitos? Depressão, ou somente quiser conversar também, mande uma mensagem para a gente, que a gente tem um enorme prazer e carinho de responder. E é isso, da minha parte é isso. Dr. Carlitos. Sim, para a semana que vem, vamos tentar fazer a live em mais plataformas, né? Além do Instagram, vamos tentar fazer, vou citar nomes aqui agora, porque são empresas grandes e pode ser citadas, YouTube e talvez até o TikTok, né, se possível, para estarmos presentes em mais lugares para divulgar esse trabalho. Porque, como já dizia minha mãe, eu citei na outra live também, o trabalho que estamos fazendo é como se fôssemos ferramentas de Deus. Estamos aqui nessa terra, estamos tentando auxiliar as pessoas para que vivam mais e vivam em abundância. É isso. Exatamente. Ser ferramentas de Deus. E olha, de verdade, ser ferramenta de Deus para mim é tão importante, gente, que eu vou sair da live fugida e vou rapidinho na missa, porque eu não perco missa. Não conta para ninguém isso, mas não é nem porque eu não perco missa. É porque eu creio em Deus. Eu acho assim, inclusive essa união que aconteceu agora entre eu e o Dr. Carlitos, e só tem o dedinho mesmo de Deus, porque é uma história linda, maravilhosa. Qualquer dia desse vai virar livro, não se preocupe. Meu próximo livro infantil, por sinal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Deus tem o tempo certo de tudo. Quando eu convidei o Dr. Carlitos para trabalhar comigo, ele foi muito duro, não, eu quero. Mas depois ele resolveu que também era um sinal e que ele deveria aceitar. E eu estou muito contente, por isso eu vou fugir agora, vou agradecer rapidinho lá na igreja. E daqui a pouco a gente está aí de novo para próximas lives, na próxima semana. Espero que vocês participem com a gente, que vocês realmente mandem perguntas, mandem mensagens. A gente fica muito feliz de receber e a Sunflower está aí para vocês. Para quem não sabe a história do girassol, dê uma olhada que girassol é bíblico e girassol tem um significado muito importante na Bíblia mesmo, né? Um girassol
quando ele está virado para o sol, ou vem, e tem, os girassóis eles estão geralmente um do lado do outro. E quando vem uma chuva, uma tempestade muito grande, um vento muito grande, eles se viram um para o outro e eles se protegem entre eles. Então é por isso que a Sunflower está aí para você. A Sunflower tem o maior significado de ajuda, que é a Sunflower vai ajudar você, ela está aí para você. Doutor Carlitos, uma boa noite, falei demais. Boa noite. Você não deixou eu falar minhas considerações Mas fale finais. as suas considerações, desculpa, é que eu fiquei falando. Enfim, não, Desculpa, só fale queria suas dizer que considerações. Inclusive entrou uma muito linda psicomotricista também do Espaço Abraço. Ela entrou aqui também agora no finalzinho da live. Mas, ok, por favor, doutor Carlito. era só para dizer que a maioria das situações de cada ser humano é individual e a anamnese é individual. E aqui na live a gente vai trazer assuntos de uma forma geral. Então, se você tiver uma pergunta, pode durante a semana ir postando no nosso Instagram. O meu Instagram está citado aí no banner da live, ali embaixo da live, o Dr. Carlito Magalhães, o doutor Annalise também está citado aí. Então, podem trazer essas perguntas durante a semana, que nós vamos responder da melhor forma possível, porém, nunca esquecendo que o processo é individual e você é a estrela da sua vida, você é a estrela da sua psicoterapia, você deve viver e viver em abundância, que é o que Deus espera de todos nós. Um abraço, até semana que vem. Principalmente essa parte. Você é a estrela da sua vida. Confie em você, acredite em você, que vai dar certo. Boa noite. Boa noite, doutor Carlito. Boa semana. Meu Deus. Adeus. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau.